Agora ele vem a parte que eu quero falar, 14. Pois, se perdoardes aos homens os seus defeitos, os seus delitos, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará os vossos delitos. É uma lei isso daqui, pessoal. Não tem como ser diferente. Não é uma lei que Jesus criou, é uma lei que Deus criou. Jesus não cria leis. Jesus só obedece às leis como nós e veio nos ensinar. E o que ele falou é bem simples. Se você quer ser perdoado, você precisa perdoar. Não é se você quer ser perdoado, você precisa pedir o perdão. Não, pedir perdão para Deus não precisa. Não precisa falar na tua prece, Senhor, me perdoa. É desnecessário. Porque se você já estiver comportando como alguém que quer o perdão, é dado automaticamente. Ou vocês acham que uma pessoa que errou, reconheceu o erro, está fazendo de tudo para melhorar, está se esforçando, está tentando, e Deus fica lá, não, falta agora pedir. Não pode ser vaidoso assim como nós. Não tem sentido essa postura para Deus. Não foi Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Nós que criamos Deus a nossa imagem e semelhança. Não é que eu não quero dizer que nós vamos chegar a um ponto um dia a Deus. Não, isso é óbvio. Eu quero dizer assim, o conceito que tem de Deus, para mim é que é perfeito, é imutável, é soberanamente justo e bom. É o máximo que eu consigo entender. Agora, nenhuma pergunta que eu faça se aplica a Deus. Nenhuma. Nenhuma dá certo. E dá certo para o homem. Por exemplo, eu posso perguntar aqui, como eu estava brincando, Deus perdoa? Eu não tenho como responder essa pergunta. Por quê? Porque eu falo, Deus perdoa. Bom, para ele perdoar, ele tem que ficar magoado primeiro. Porque eu não perdoo o meu filho quando ele fez xixi na fralda. Não tem por que querer perdoar. Ele não me magoou. Então você já desculpou ele ter feito tantas vezes xixi na fralda? Não, nunca perdoei, porque nunca precisou. Então se você fala que Deus perdoa, eu tenho que considerar que Deus magoou-se e aí agora ele vai te dar o perdão. Ah, então Deus não perdoa. Mas se você falar que Deus não perdoa, então você nunca vai ser desculpado. Não tem como perguntar sobre Deus. Podem tentar. Quer fazer qualquer pergunta, aí vocês falam. Por exemplo assim, Deus quer a minha felicidade? Quer. Ah, mas se ele quer, por que eu não sou feliz? Ah, eu falei isso para o Edgar, ele falou, ele não quer agora. Então ele não quer agora, então por mais que eu tente, agora não tem jeito. Não tem como falar de Deus. O relativo não consegue entender o absoluto. Então ele veio nos ensinar, mandando um emissário divino, que é Jesus. E falou isso. Se você quer o perdão, dê o teu perdão. E é proporcional. Eu não consegui perdoar aquele homem que assassinou o meu filho. Deus me livre, alguém que tenha passado por isso. Eu também estou usando como exemplo, também não quero passar, obviamente. Ele eu não perdoei. Mas eu já perdoei aquela pessoa que não tinha me pago um trabalho que fiz, e depois precisou de mim e veio pagar meio atrasado. Eu desculpei e fiz o trabalho. Tá, então proporcionalmente a esse perdão, você vai ganhar o seu perdão. Mas proporcionalmente àquele outro, você não vai ganhar ainda. Vamos tentar entender o que o Emmanuel vai falar agora, e repetindo só Jesus, pois se perdoardes ao mal que os homens te fizeram, Deus também os perdoará. Mas se não perdoar, também não vai perdoar. Não adianta pedir, como você entende na oração do Pai Nosso, toda a parte de louvar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, agora condicional, perdoa as nossas ofensas, assim como eu perdoar quem tem me ofendido. E aí depois, novos comentários. Emmanuel, então, pessoal, no livro Fonte Viva, só confirmar se é o Fonte Viva ou se é o Fonte Viva, capítulo 135, se alguém quiser acompanhar lá a obra. Chama Desculpa Sempre. Mas vamos entender bem, desculpar é pedir desculpa ou dar a desculpa. Ele está falando aqui dar a desculpa, mas não é aquela desculpa de inventar uma história para ganhar desculpa. Se foi você o agressor, pede desculpa para quem você fez o mal. Pede de coração, se desculpa. Eu não queria ter feito assim. Eu sou uma pessoa ainda problemática, eu errei, eu estava com a cabeça muito quente. Isso já está criando as desculpas. Mostra o seu arrependimento, pedindo desculpa, e ele que não devia montar em cima de você e falar agora,
deveria dar. Mas se ele quiser falar, você foi lá para pedir desculpa e não para brigar mais. Ah, mas está tudo bem em casa. Então mantenha essa posição que pode logo chegar alguém que vai desarmonizar um pouco a boa harmonia que tem lá. O Emmanuel fala então, desculpa sempre. Não sei se vocês já ouviram isso, eu ouvia muito da minha avó, e depois cresci isso com a cabeça, é o seguinte, que a diferença entre desculpa e perdão é que perdão é quando é muito grave, e desculpa é quando é mais light. Então o Emmanuel nem está pedindo perdão, ele está pedindo a desculpa. Desculpa, ele chegou atrasado, a sua namorada demorou para se arrumar, você perdeu o cinema, vai tomar sorvete, meu. Pega a próxima sessão, desculpa, deixa quieto. Não é o perdão. Eu não sei se está certo, porque é relativo isso, né? Às vezes eu posso fazer uma brincadeira e uma pessoa se magoar profundamente e eu precisar pedir perdão para ela em vez de pedir desculpa. Mas eu entendo que é as coisas pequenas, porque o primeiro parágrafo já chega e diz assim para a gente. Por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, olha como é sucinto, por mais graves que pareçam a falta do próximo. Não foi tão grave assim. Nada no planeta Terra é tão grave assim. É grave assim se você... vocês lembram quando teve a palestra do Divaldo aqui? Que ficou uma tenda nesse gramado bacana, muito legal. É tão grave assim se uma fita crepe que eles colocaram para demarcar rasgou um pedacinho. Não é tão grave assim. Mas isso aqui é tão menos proporcional, eu quero dizer, do planeta Terra à grandeza do universo, que se o planeta Terra desaparecesse com todos nós juntos, não seria tão grave assim. É igual o que Chico respondeu quando perguntaram, Chico, os grandes países, as potências, têm armas para destruir o planeta Terra mais de uma vez. E agora, se eles usarem essas bombas e destruírem o planeta, o que vai acontecer? E ele responde, se acontecer assim, Deus vai ter que arranjar outro lugar para a gente morar. Não tem tanta gravidade. As mortes que nós temos só são, ao nosso entender, o retorno para casa. É lógico que é triste, que dá saudade, mas é uma questão de tempo. Com Covid e sem Covid, todo mundo vai morrer. Quem será o primeiro desse salão, hein? Não, uma pergunta boa. Eu sei quem é o primeiro. Falaram aqui. Você acha que eu sei? Mentira. Não falaram nada. E é bom não saber. Mas um de nós morrerá primeiro. E ninguém quer. Por quê? Porque por mais que estudemos, somos seres de pouca fé, assustados, medrosos. E ao chegarmos lá, vai ser tão bom. Eu imagino que vai ser tão gostoso. E não se coloquem, eu vou para um umbral. Vai nada. Se vai lá, fica um pouquinho só e já sai. Pede para sair. Ore a Deus. Chama a avó que morreu, que era um ser elevado, o vô, o professor. Pede, ofereça ajuda. Não tem por que ficar lá. Parem de comparar-se com o André Luiz. Ah, o André ficou 8 anos, vou ficar quanto? Não tem essa conta. Eu não quero ficar nem um pouquinho lá. E se ficar... eu vou ficar tentando esgotar logo a minha ilusão e pedir para alguém vir me ajudar. Então, se vocês estiverem no umbral, pessoal, e eu acho que muitos de nós vão dar uma passadinha lá. Palestrante espírita é o lugar certo para umbral, porque ele não faz o que fala. Mas eu, pelo menos, sou sincero. Igual o Sócrates. O Sócrates fala assim, o Sócrates falava que não sabia. E por isso que ele era o mais sábio. Quando ele vai perguntar ao oráculo de Delfos por que ele era o mais sábio, ele falou, porque você não sabe e sabe que não sabe. Os outros não sabem, mas pensam que sabem. Então estão errados por achar que sabem. Então, pelo menos, eu vou falar. Nós, palestrantes, falamos bastante, mas não fazemos. Então, se você estiver lá no umbral e acontecer de uma criatura vir te chamar de qualquer coisa ruim, tenta não sentir raiva dela não, hein? Porque se você se envolve nesse sentimento, você fica com raiva, é o veículo exato para ficar ali. Fala, não, peraí, tá chegando uma equipe para me ajudar, você vai comigo, fica aqui. Não, fica aqui, você vai ver. Daqui a pouco chega uma caravana aqui. Demora um pouco a caravana, mas você faz uma amizade. Mas desculpa a pessoa. Não fica com raiva. Tenta agora para não ser tão difícil lá. Tem um amigo grande, cliente, o João Fábio, ele é fumante. E eu não fico dando bronca nas pessoas. Não tenho moral nenhuma para dar bronca, mesmo não sendo fumante. Mas eu falo, seu João, olha como está manchado já os seus dentes por dentro, cara. Por que não para de fumar? Fala, não dá, não consigo. Fala, mas isso vai ser complicado. E como ele é espírito, eu posso conversar. No mundo espiritual depois, meu cara, eu vou ter que parar de qualquer jeito, não vou? Paro lá. Não é boa ideia. É bom você parar por vontade, que parei.
e que você for para lá, porque aqui, por mais vontade que você esteja de estar num lugar, mas não está, o corpo de carne segura. Por isso que Jesus estava junto com os discípulos quando encarnado, mas quando ele vai desencarnar, eu falo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas para onde vai que não podemos segui-lo? Não pode seguir agora, Simão, poderá ir mais tarde, mas agora não dá para ir, porque a vibração é outra, eu vou para um lugar que vocês não têm como ir. Mas se nós estamos numa vibração de abstinência, de dependência, de raiva, de mágoa, fica difícil conseguir fazer isso lá. E não é uma questão de raciocínio, é uma questão de sentimento. Veja como vocês não dominam o sentimento. Essa moça de camisa branca com uma máscara rosa que bateu foto, ia bater, eu entrei na frente. Eu queria pedir uma coisa para vocês. Sintam raiva dela, fazendo um favor agora. Todo mundo. Não se preocupe, Melinda, não tem como. A gente não vai conseguir sentir. Mas pode ter, tenta aí. Não sente. Agora sintam uma gratidão, uma alegria enorme por ela. Também está aqui no centro com a gente. Você não domina. Agora, deixa ela fazer uma coisa ruim para você ver. Você está dando seta com o carro ali, dando seta, o cara saiu, ela chegou e na frente. Nossa, é capaz de você levantar o dedo do meio, falar um monte de coisa. E não consegue não sentir. É preciso treino, pessoal. Treinar para isso. Treinar não entrar nessa onda, nessa vibração. E esse pedido, esse texto, é maravilhoso para a gente conseguir. Olha um exemplo que eu uso, eu acho que é válido. Vamos imaginar que o Chico Xavier, este centro, faz grandes trabalhos, como vocês sabem, de assistência, e vão promover um passeio ciclístico. Nós vamos sair de bicicleta todos aqui da porta, vamos dar uma volta pela Nuno de Assis, vamos dar uma volta e voltar para cá. E eu quero ir também, só que eu não tenho bicicleta. E nunca tive bicicleta. É só uma hipótese. Eu arregaço na bicicleta. E eu ando de bicicleta. E aí a pessoa fala assim, poxa, eu queria tanto ir, mas não tem. O seu João, o Dr. William fala, o Ivair, não, eu te empresto, tem uma lá, uma sobrando. Ah, você tem? Então tá tranquilo. Você alcança aquelas... Eu não sei, eu nunca andei de bicicleta. Ah, você nunca andou? Mas então não vai dar para você ir com a gente. Mas por quê? Você não vai mais me emprestar? Eu vou. Mas você não sabe andar, meu. Não sabe equilibrar, você não tem força na perna, não tem como. Não é maldade eu não te emprestar, eu querer. Você não sabe fazer. Você vai ter que aprender. E aprender com um professor, com rodinha do lado, é melhor do que aprender na marra. Aprender sozinho, assustado, no desespero, como aconteceu com o André Luiz. Nós somos pessoas que estamos tendo informações que o André nem sonhava ter. Por isso que nós não precisamos desperdiçar tempo no umbral. E ficar lá 50 anos no umbral, 5 ou 500, não pagou nenhum pecado. Tá bom? Pode falar que eu falei. O que acontece se for lá? Você esgota toda a ilusão, o teu orgulho, tua prepotência, permite ser ajudado, aí resgatam você e você vai para uma colônia, para um lugar onde você vai equilibrar o pensamento para começar a trabalhar e preparar para a próxima encarnação. Preparar o quê? Ser um bom marido, um bom filho, um homem mais honesto, uma pessoa que não é desse modo como nós fizemos. Não errar mais nisso. E o tempo que permaneceu no umbral? Foi o tempo que você precisou. Por isso que algumas pessoas reencarnam compulsoriamente. Está tão atolado, está tão complicado, não sai. Vai, põe na marra lá, vai. Foi a mãe do André Luiz que fez isso com o pai do André Luiz, que não saía de modo algum, e as duas amantes do pai do André que viriam como filhas dela. É uma dedicação maravilhosa, né, meu? Bom, em todo caso, por mais graves que pareçam as nossas faltas, ou as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. É um pedido bem objetivo. Não fica remoendo isso. Para de pensar. Vai fazer outra coisa. Vocês vieram hoje no centro. Se alguém estava magoado, melindrado e veio para se parecer, você agiu corretamente. Mas deixa isso para lá agora. Não fica mais lembrando disso. E não te detenhas. O que é se deter? Se deter é perder tempo naquilo. Ficou lá encasquetado com uma coisa, não está resolvendo o problema e fica preocupado e não quer assim, não quer sair. Deixa para lá, vamos para a próxima. Não te detenhas em quê? Na reprovação. Quando nós tomamos uma fechada no trânsito, quando a gente é meio injustiçado, você não gosta de chegar no lugar que você chegou e falar mal dos motoristas de Bauru? Você fala, mas só tem barbeiro. E barbeiro não é uma palavra bem colocada. Barbeiro é quem faz a barba, quem corta o cabelo. Só tem cara que não sabe dirigir, só tem navalha. Né? O cara sai cortando. Você quer que a pessoa fique do teu lado. Você está
se comprazendo na reprovação. E eu sei quem que é aquele cara. É um cara que também trai a mulher. É um cara que também faz isso ou aquilo. Ó, você está detendo-se na reprovação. E se você ficar alimentando isso, o que acontece? Condenar é cristalizar as trevas, opondo as barreiras da luz. Se você começar a fazer isso, você vai cristalizar as trevas, a escuridão. Não é o diabo ou o demônio que nem existe. É cristalizar a escuridão porque você bloqueia a luz. Como? Remoendo, fazendo desse modo. Que luz? Uma luz que vai vir te ajudar, te tirar daquela situação, o anjo da guarda. Então não faça isso porque está indo contra você mesmo. Há uma frase que é assim: aquele que deseja vingança é como se bebesse um copo de veneno querendo que o outro ficasse mal. Não, você que está mal. Porque uma palavra, às vezes, com boa intenção, pode ferir profundamente alguém com má intenção. Condenar é cristalizar as trevas, opondo as barreiras ao serviço da luz. Olha que interessante uma coisa. Eu tenho um rim, tenho 2 rins, né? O meu esquerdo é bem danado. Ele é facinho para acumular cristalzinho de pedra. Eu já tive 3 para 4 episódios de cólica de rim e é uma dorzinha danada, meu. Se as mulheres que têm parto é parecido, as meninas são guerreiras, porque dói. O Divaldo falou que se a humanidade fosse gerada por homem, ela acabaria na primeira geração. O homem não levaria a segunda gravidez. Porém, o que eu quero dizer? O médico falou, você precisa beber água com uma certa regularidade para não formar esses cristalzinhos, essa poeirinha. Porque quando forma, fica difícil de desformar. Formou, agora é igual a ostra. Entra um grãozinho de areia dentro da ostra, ela começa a fazer a pérola. Mas ela precisa desse pontapé inicial. Quando, então, ele falou para mim, tem gente, Tato, que atravessa o deserto, dias sem beber água e não forma nada. Tem gente que vem regularmente, mas para um pouquinho, formou, agora não tem mais volta, ele vai criar o problema. Então, evitemos que cristalize as pedras de rim em nós, porque vão doer muito mais tarde, por um mau comportamento meu. Então, evita que cristalize as trevas no coração. Como? Não perdendo tempo na reprovação. Não dá para julgar ele. Tem coisas que você está falando, o Kardec diz muito bem na revista, ele fala assim, se você quiser se comparar com alguém, use a parte melhor da outra pessoa. Quer se comparar com ele? Ele é um belo de um pianista. Você só sabe tocar piano que nem ele? Então se compara. Compara o seu entendimento sobre... Você trabalha em 2 empregos como ele, você estudou? Então, não deve fazer. Que é o que ele vai dizer. Olha, uma pessoa então foi magoada. Olha como ele pede ajuda. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las. Então ajude quem está precisando. Não fica alimentando o ódio contra aquele agressor. Talvez ajude quem precisou, com quem foi magoado pelo agressor. Assim como a vida opera o milagre do reverdecimento. Alguém conhecia esse verbo? Reverdecimento? Alguém supõe o que seja? Eu sei o que é. Já procurei com o tempo, né? E a palavra que vem seguinte deixa bem claro. Opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Alguém já foi para um país bem frio? Põe frio nisso, cara. Tem que sair do Brasil. Menos 20 graus, menos 25. Eu uma vez estava vendo a posse do Barack Obama, eu não sei muito bem quem foi isso, em Washington, portanto, e pensa num dia frio, cara. Nossa, estava frio a ponto daquele espelho d'água onde o Forrest Gump e a Jane se encontraram. Vocês assistiram Forrest Gump, né? Quem não assistiu Forrest Gump? Eu não vou chamar que... Você não assistiu? Cara, é um filmaço, mulher. Ninguém mais não assistiu? Então, ela. E quem viu, vê de novo. Tem uma hora que o Forrest faz um discurso, que o cara arranca o cabo, não dá para ouvir o que ele falou. É bonito porque o cara se emociona, não é? Aí chega um ponto que ele vê a Jane assim, e ele não dava para enfrentar a multidão. Ele vai no meio daquele espelho d'água. É uma água rasa, pega talvez assim no joelho da gente. Aquilo estava congelado. Eu vi uma maçã que caiu lá, estava inteira a maçã assim, em pé. Para congelar um tanto daquilo lá não é fácil. O que acontece, eu quero dizer? Tinha árvores lá
que estavam só no galho, não tinha mais verde algum. Eu falei, meu, essa árvore vai morrer, cara. Ela não está respirando, não tem fotossíntese, está sem o verde da fotossíntese. Não sei se pelo tronco dá para fazer alguma coisa. Ela fica lá minguada, os 3 meses, 4 meses que eles encaram de frio. A hora que dá uma chuvinha, cara, ela começa a florescer outra vez. Assim somos nós. Todos que formos ofendidos, é só vir com um pouquinho de ajuda, de esperança. Se ele quiser, ele floresce. E que bênção sermos nós as pessoas que vão fazer florescer a vida, o entusiasmo, Deus dentro, outra vez, daquela pessoa. É o que ele pede. Protege as vítimas da maldade, tentando soerguê-las, assim como as árvores quase mortas, pelo milagre da vida, reverdecem, ficam verdes outra vez. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Nós tivemos segundo turno em Bauru. Alguns aqui dentro votaram na Suelen, alguns aqui dentro votaram no Dr. Raul. Meu, vocês não precisam ser inimigos uns dos outros. Eu via nos debates, nos comentários, eu acompanhava ataques assim, feios, baixos, que não precisava falar isso. E essa ofensiva feia contra a menina, por ser negra, que palhaçada é essa da nossa cabeça? Perdeu, está magoado, amigo? E se você ganhou, respeite também. Porém, o que eu quero dizer, é difícil argumentar com quem pensa contra a gente. E Kardec deixou bem claro, você tem que conversar com quem tem dúvida. Com quem tem certeza, não adianta. Se a pessoa está decidida daquilo, deixa para lá. Não se incomodem. É difícil, ele está alertando. Então, se você já vai bater com uma pessoa dessa de frente, é capaz de sair milindre. Compensa mesmo conversar disso? Não aconteceu com vocês, sábios, de chegar uma pessoa em casa e você dar um toque para um outro amigo? Ó, não fala nada não sobre MMA, sobre corrida de cavalo, porque esse cara é tão esquentado. Beleza, você disfarça, evita tocar naquele assunto. Quantas vezes eu tenho que fazer isso? E ser dentista é uma maravilha, porque você torce para todos os times, você conversa com todas as religiões, ele não pode falar nada, só você que fala. Então, você percebe assim, como às vezes eu omito opiniões para evitar discordâncias desnecessárias. Mas é claro, isso não significa que não vai educar um filho, que não vai dar opinião, que não vai ensinar, não vai ajudar. Tá bom? Então, olha essa frase, que coisa mais linda, é uma pergunta. Como refletir apropriando-nos da consciência alheia? E como sentir a realidade usando um coração que não te pertence? Eu não sei como que vocês pensam. Ah, mas estão dentro de um centro espírita. Isso é um detalhe. É uma pequena parte do que é você. E pode que muitos nem seguem a doutrina tão quanto outros seguem, ou entendem assim. Então, como que nós podemos raciocinar com a consciência do outro e sentir com o coração que não é nosso? Ele está pedindo, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu ponto de vista. Eu sempre coloco, e como o tempo voa, pela madrugada, que é um pensamento que é assim, bem rápido. Imagina que você está numa festa e você não bebe. E tem lá um amigo seu que você ama aquele amigo. Ele já foi doador de sangue para você num acidente, você tem uma gratidão enorme com ele. E ele, por alegria, tomou 2 cervejas, 3 cervejas ou qualquer coisa e não pode dirigir, por mínimo que seja. Ele está até bem, mas tudo bem, você vai na frente e embora, tchau, tchau, a gente se fala, tem uma noite lá naquele lugar combinado. Você sai, não vê, mas na primeira que vira, que é o caminho obrigatório, um comando de polícia bem grande. E você para ali, já vê aquelas pessoas paradas, e o policial te chama, com todo o respeito, com todo o carinho, e pede para você fazer o bafômetro. Se você negar, está aqui o Roma que pode explicar isso melhor, eu acho que ele pode te levar para a delegacia. Você se negou, não é obrigado a fazer, mas nós vamos fazer teste lá. Mas você já percebeu que uma pessoa negou, vai para a delegacia, e você fala, eu posso fazer, não bebi nada. E façam, pessoal, façam, você se livra daquilo rapidinho, a menos que você tenha tomado todas, aí não faça, vai para a delegacia e descobre o celular, melhor. Aí você já fica preso, melhor. Aí então você sopra o negócio, não dá nada, ele educadamente te libera, você vai embora, mas fala, cara, o meu amigo vai cair nesse comando. O que você faz? Vocês avisam a ele ou não? Eu acho que todos nós avisaríamos. É natural, tem uma frase de Aristóteles que fala, justos, ainda precisamos da amizade. É justo que a polícia esteja verificando homens que bebem e dirigem, mulheres que bebem e dirigem. Mas ele é meu amigo, cara.
Mas não seria certo, ó, não pega aquela rua não, vai por outra rua. Essa é uma atitude errada. Quer ajudar mesmo? Falar, amigão, não sai daí, eu estou no Uber indo te buscar. Eu que vou dirigir seu carro, hein? Porque tem um comando de polícia aqui que estão doidos para pegar um. Então eu vou te buscar. Isso é uma ajuda digna. Mas vamos supor que você também está cansado, está preocupado, e você avisa ele. E ele fala, não, pode deixar, eu subo aqui por cima do canteiro, ali da Getúlio, viro para lá e vai. E faz isso e atropela uma pessoa. Porque não estava olhando, estava preocupado. Agora, olha como o ponto de vista muda. Você avisou, agora põe-se no lugar do amigo que tomou. Se o amigo não avisa, pô, você não podia ter me avisado, cara, já doei sangue para você, rapaz, só me falar. Eu não ia, eu esperava, não é bem assim, ele ia tentar passar no canteiro, mas você já tem um ponto de vista. Então, um lado da vista. Agora imagina que você está de fora lendo o jornal, o quê? Que uma pessoa atropelou uma criança e matou, que estava embriagado porque fez uma conversão errada, porque um amigo avisou que ele tinha bebido e tinha polícia. Nós somos crápulas na história. Mas em toda a posição que você está, você muda e defende aquela opinião, às vezes que você atacaria. Não tem como julgar os outros, porque nós não temos o quadro todo. Não dá para falar se vai ter um congestionamento em São Paulo, na Rua Augusta, vendo ela de binóculo, de microscópio. Você não está vendo o trajeto todo. Agora com o Waze dá para até ver. Eu desviei um caminho para vir para cá porque estava meio congestionado na Gustavo. Mas então, vamos entender o que ele está pedindo. E pensa que é um professor que vocês amam aqui. O Emmanuel que está falando, vocês amam, vocês querem aprender. Não está com o pé atrás, não fica blindado, recebe a notícia. É como você vai ter vestibular e ele está te falando coisas muito importantes. Você está anotando como dá para aprender, para colocar isso em prática. Absorvam essa informação. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. Mais um belo de um conselho. Se o mundo está criticando, se está falando um monte de coisa, faz silêncio e espera. Já já vai passar. Ninguém resiste a um ataque tanto tempo, sendo que não teria fundamento. Tantas vezes, pessoas de autoridade, padres, outras, atacavam o Chico Xavier. E o Emmanuel falava o quê? Não se defenda, Chico. Deixa quieto. Trabalha e você vai provar com o teu trabalho. Então, esse aguarda, faz silêncio, não é o silêncio só de não pôr no jornal, não entrar numa live, não ter a réplica, a tréplica. Faz um silêncio íntimo também. Não perturba a cabeça, não. Uma parte interessante tem dessa história que o Chico fala para a mãe dele. Quando a mãe o percebe muito triste, fala, mãe, nossa, estou muito triste, sim. Porque ela chama, o que foi, Chico? Está triste? Fala, estou muito triste, sim, mãe. A senhora acredita que o padre me mandou ir para o inferno da tribuna. E ir para andar para o inferno naquela época era muito grave. Ela falou, Chico, eu estou sabendo, mas o que tem? Não vai para o inferno não, fica aqui na terra mesmo. Ir para o inferno, mas nem existe. Não vai para o inferno astral, Chico, não cai nessa rede. Deixa para lá, fica aqui na terra mesmo. Não se abata assim, não se abale, continua trabalhando. É o pedido. Então faz silêncio. E também pode ser, é claro, o silêncio literal, que o Chico também já nos ensinou. Ele estava nervoso, a mãe dele falou, Chico, procura água boa, água santa. E a Márcia hoje aqui, eu fui relembrar uma piada com ela, que ela já sabia, então essa história da água boa, você deve saber, vamos passar rápido. Ele vai procurar essa água, vai procurar, não acha, a mãe dele fala, Chico, não é uma água em especial, essa água tem na nossa moringa aqui em casa mesmo. Ué, mas o que faço? Você põe a água boa na boca e não engole. Aí você pode falar quando você quiser com a pessoa que você está bravo. Mas não tem como falar, né? Então, aí você esfria bem a língua, a hora que estiver bem geladinha, você pode engolir, aí você conversa. Ou seja, deixa para conversar isso amanhã, talvez. E ao tentar falar com uma pessoa, tenta falar para vencer o problema, não vencer a pessoa. Se você e o seu esposo, você e sua esposa, você e seu filho, quem quer que seja, estão lutando para decidir que hora sai de viagem, que hora que é melhor, não tenta argumentar para vencer aquela pessoa, tenta argumentar para vencer o problema que surgiu. Senão você cria dois, você cria um problema com ela e o outro não foi resolvido. E aí milindram-se, porque nós somos muito milindráveis. Portanto, faz silêncio físico e silêncio espiritual no seu coração. Não permita que as trevas habitem dentro de nós. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Quando você vê uma imagem muito nublada, uma fotografia que está muito desfocada,
quando você não está conseguindo enxergar direito, está chovendo muito forte, você nem consegue enxergar direito o caminho da estrada. É verdade. Uma neblina muito pesada, muito densa, mental ou física, não conseguimos discernir. É a hora que ele está pedindo. Desculpa sempre, evita essa confusão nessa hora. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza. Veja que naquele ele fala assim, ó, a observação justa é impraticável. E mesmo que tivesse bem nítido, pessoal, agora, como está o som bem clarinho aqui no Chico Xavier, a imagem, vocês não conseguem, nós não conseguimos ter o quadro todo na cabeça. No parágrafo seguinte ele fala, ó, amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Então não dá para ter a clareza toda, mas é suficiente para essa sombra, essa treva que está cristalizando como o rim esquerdo, que você está fazendo coisa, está ficando cada vez mais complicado. E um comportamento cristalizado, ele se perpetua, ele passa de uma encarnação para outra. Você nem sabe por que age daquele jeito, mas você age daquele jeito. Você responde assim. E não digam, eu sou assim mesmo, bateu, levou. Ou eu sou assim mesmo, não diga assim, porque dá para mudar. E se você não quiser mudar, vai mudar sem querer. Mas será na marra. Mas ninguém será abandonado por Jesus. Ninguém perde a condição de ser filho de Deus. Pode aprontar a maior das ofensas contra teu irmão ou contra teu pai. Você responderá, mas continuará sendo amado. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Quando você critica alguém, é o ponto que pela situação está favorável, você está bom na fita nessa hora. Mas você também tem muita coisa para ser analisada, para ser culpado, para ser julgado. Nesta prática muito parecida em anos anteriores. Ou você acha que você está isento de crítica. Então ele fala, nos problemas da crítica não te suponhas isento. Se o próprio Cristo, que encontra a mulher adulta, e pergunta, mulher, onde estavam aqueles que iam te condenar? E a mulher fala, se foram, Senhor. E não te condenaram? Não. Então eu também não condeno. É o que ele fala no primeiro parágrafo. Eu não vou ficar perdendo tempo. Mas vá, não peques mais para não te acontecer coisa pior. Ele pede para nós isso. Então é bem claro. E Jesus, que era um puro, que teria a moral, ou poderia falar, não falou. Nós não devemos agir assim. E é tudo treino, é tudo uma prática, um comportamento. Se vocês estiverem andando de carro e vai parar, e essa moça de branco com máscara rosa parar na frente de vocês, pensa que ela está muito atrasada, que a filhinha dela menstruou pela primeira vez, ela está buscando um absorvente, pensa que o filhinho está doente, ela está... Cria uma história para a tua cabeça, pessoal, mas não se polua. Porque o nosso cérebro, naturalmente, daqui a pouco começa a não ter mais essas reações impetuosas. Faz o teste verdadeiro. Tanto que quando é com uma pessoa, tem uma pegadinha, que é muito, até um ponto interessante, depois eu acho que nem ficava necessário. Um homem cego está sentado num banco tipo de praça, mas é num shopping, quietinho lá, mas não dá para perceber que ele é cego, ele está só de óculos escuros. E aí chega uma pessoa e senta do lado. E ele tem aqui uma bombinha que ele aperta e faz, sai água na pessoa. E a pessoa senta ali, é uma pegadinha maravilhosa, né? Aí a pessoa está lá, ele finge que espirrou. Nossa, se fosse época de pandemia, ele morreria. Mas isso foi feito antes da pandemia. Então ele aperta essa buchinha. A pessoa vira a cara com ódio. Imagina uma espirrada em você. Cara, ela vira para matar. Não importa se é um lutador de MMA, ela vai te matar. Só que ela fala, ei, você tá louco? Aí fala, ai, moça, desculpa, é duro ser cego, viu? Ela na hora fala, desculpa, senhor, tudo bem, não tem problema. Como que ela conseguiu fazer isso? Porque ela tem o recurso nela. Nós temos o recurso de não se invocar tanto. É fácil conseguir depois de um certo treino. Então, habituem-se, mesmo que seja uma historinha mentirosa. Porque também, se essa pessoa de branco, de máscara rosa, ocupar a tua vaga, você pode falar, mas é uma folgada mesmo. Não, você está criando também uma história que não pode não ser verdadeira. Não é folgada, ela nem te viu. Ela entrou porque ela está acostumada. Agora, se você falar, mas
Do mesmo modo que você cria uma história que pode não ser verdade, então cria uma história que pode não ser verdade, mas é positiva, é boa. E você desculpa, releva, pode ser bom para você. Às vezes você anda mais um pouquinho, para numa outra vaga, encontra uma pessoa, vê uma paisagem, lê um cartaz, lê um banner que te ajudou. A vida é toda favorável a nós. Porque tem Deus como Criador. Então olha que coisa mais linda. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos teus semelhantes. Então muitas vezes nós também somos crica, somos difícil para o outro. E esse outro relevou muita coisa e que eu nem percebi. Muitas vezes eu nem percebo que eu estou impertinente, que eu estou chato, mas eu estou. E aquela pessoa é tão amorosa, tão pacienciosa que me desculpa. E eu deveria conseguir isso. Porque o perdão é bom para quem perdoa. Eu lamento achar que esse argumento é bom para ajudar você a perdoar. Qual? Perdoa quem te magoou, porque você se livra de um problema, mas ela não se livrou, tá? Não pensa que você dando o perdão está se cometendo uma injustiça e Deus fala, você perdoa, meu filho? Bom, então eu não vou fazer nada para ela. Não, não tem essa regra. Tem um texto de Emmanuel chamado Conta com Deus, que é quando você encontra com Deus na sala de Deus, já depois do desencarne, e você vai acertar as contas na mercearia de Deus. Bom, você pegou aqui tanto, você está me devendo tanto, e você deve ali para Deus. E muitos de nós, diz Emmanuel, vai justificar o comportamento pelo comportamento do outro. Aí você fala assim, não, senhor, realmente, eu fui lá e me vinguei, eu bati nele. Mas o senhor viu o que ele fez na minha casa? Como ele pichou minha casa? Eu peguei aquele menino. Não, eu sei, mas isso é da minha conta com ele. Eu quero saber da sua conta comigo. Vamos acertar a nossa conta. Depois, ele é o próximo da fila, por sinal. Ele vai entrar para acertar a conta. Então, libertar-se dando o perdão não isenta o culpado da responsabilidade. E por isso que eu falei, é triste ter que argumentar assim, porque quando a gente fala, eu quero justiça, podia trocar, eu quero vingança. Porque justiça talvez tenha sido feita agora que aconteceu isso. Se eu tenho uma pessoa que é ingrata comigo, eu posso falar, mas eu só quero justiça. Pois teve. Você foi ingrata com ela há muito tempo, está se fazendo justiça agora, você quer, está feito. Mas o que a gente quer é vingança, a gente quer que ele sinta dor, a gente se compraz com ele ali na sarjeta, triste, chorando. A gente tem isso ainda. Se há quem ajude, exaltando-nos o futuro luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. O senhor gostou dessa craseada aqui em São João Providelo? Vou ler de novo. Há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Então tem gente que vai ser gente boa e vai ajudar, mas tem gente que vai ser difícil e vai ser difícil, e que são os personal trainers da paciência. São os personal trainers da compaixão, do ponto de vista alheio, de entender o que ele quer dizer. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Mestre, quantas vezes devo perdoar aquele que me ofendeu? Ele faz uma referência a Lameque, tataraneto de Caim, que falava, um homem me pisou e eu vou me vingar 70 vezes 7. Assim farei de todo homem que me pisar. Me vingarei deste 70 vezes 7. Jesus se apropria disso do Velho Testamento e usa para o lado certo. Perdoa, Pedro, 70 vezes 7. Não é multiplicar 70 vezes 7 e ver quantas deu. Inclusive o Chico uma vez respondeu, tem que perdoar 70 vezes 7, então eu já perdoei. Ele falou, mas para cada falta. Então é perdoar incessantemente. Por quê? Porque não tem jeito, nós erramos. A gente entra como se entrasse numa loja de cristais e fica batendo a mão. Ai, que bonito, vai derruba. Mas não é maldade. O próprio Cristo falou para Pedro, Pedro, um dia entenderás, o homem é mais frágil do que perverso. Nós somos frágeis. E frágil ataca. Frágil quer mostrar grandeza, porque não tem. Se der poder na nossa mão, a gente perde a amizade, trai o amigo. É a coisa mais bonita do Harry Potter, na Pedra Filosofal, quando Dumbledore fala assim para ele, Harry, uma das sacadas mais profundas que eu tive foi colocar que quem encontrasse a Pedra Filosofal não quisesse usá-la. Imagina que eu falasse, pessoal, tem R$1 milhão enterrado aqui, ou escondido no piano, em algum lugar aqui, está nesse salão. Pode procurar, mas só vai encontrar quem não quiser usar consigo. Acho que ninguém acha.
Porque você pode até falar, não, mas eu não vou usar para mim. Até tá boa a intenção, mas na hora que você tiver com aquele montante, que você puder comprar aquele carrão, que você puder comprar e atrair aquela moça, é capaz da gente fazer. Portanto, só usa o poder real quem não quer usar para si. É o que Emmanuel diz, quando ele fala assim, Jesus andou sobre as águas, transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes, mas na hora, no momento do Calvário, se entrega aos seus agressores. Não usa um dedo, uma palavra contra ninguém. Por quê? Porque senão não poderia ter o poder que tem. Porque o poder de Jesus foi concedido a ele como um apanágio, mérito conquistado, porque já não tem mais interesse em usar para si próprio. Então o que ele pede aqui para a gente? Usa a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos o Evangelho, mas ele usa a palavra boa nova, ensina-nos a boa nova, que o amor com A maiúsculo cobre a multidão de pecados. Eu entendi assim, faz de conta. Vamos imaginar que esse rapaz de camisa amarela, para não falar da pobre moça de máscara rosa outra vez, esse rapaz de camisa amarela e máscara preta, parou na frente de vocês. Vocês estavam para parar e o cara foi lá e parou. Se você desculpá-lo, se você não ficar com raiva, todas as vezes, todas as proporções erradas que você fez, nisso foi perdoado. Uma caridade cobriu a multidão dos teus pecados. Mas é aqueles que são mais altos? Não, aquele só quando você conseguir. Porque vocês pensam que é o quê? Nós temos um monte de erros com os outros, e um ou outro tem com a gente. Então, ao fazer a desculpa para esse, todos os meus proporcionais erros estão perdoados. Porque eu superei essa fase, eu venci isso que a gente precisa conseguir vencer. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, no Evangelho segundo o Espiritismo também aparece a palavra esquecer para o perdão. Então, esquece, perdoa. Quem perdoa esqueceu o mal, mas não é o esquecimento de uma amnésia, não é o esquecimento de uma síndrome. Por exemplo, não vamos pegar mais esse rapaz, vamos pegar a moça de máscara rosa ali e de branco. Eu espero que ela não fique magoada comigo, você me perdoa, você desculpa depois. Que ela, então, olha, fiquei até perdido aqui no texto. Ó. Quem perdoa esquecendo o mal, e ela faz alguma coisa, e eu respondo com agressividade, ou essa brincadeira que eu fiz hoje, eu acho tudo tramado com ela, ela é minha amiga, já estou tramado. E que ela, então, ficou magoada comigo. Vamos imaginar. Passa algum tempo, eu chego para ela e falo assim, você desculpa aquele dia? Era o primeiro dia, depois da pandemia, fui lá brincando. E ela fala, que dia? Aquele dia que você estava com uma camisa branca, uma máscara rosa, você não lembra? Que eu fiquei te chamando atenção, usando você como exemplo? Não sei, não lembro. E não estar magoada por isso, mas ela não trabalhou o sentimento, ela não viveu aquele negócio. Não é esse esquecimento. Esse esquecimento que eles falam aqui é não ficar lembrando. Não fica lembrando, aquele palestrante desgraçado, magricelo também, né? E fica mexendo comigo. O que ele está pensando que ele é? Passa uma outra... Toda vez que vem numa palestra, eu lembro daquele dia. Ela não esquece porque fica lembrando. O correto seria assim, Melinda, você desculpa aquele dia? Que dia? Aquele dia que eu brinquei lá, que eu ficava chamando a moça da camisa branca. Claro, tranquilo. Você não estava? Não, não estou não. Aí sim, ela esqueceu. Mas se ela precisar, tem na memória. Então ela tem com ela, mas não fica lembrando. Então eu falo, esquece, é o primeiro parágrafo. Não fica mais falando disso. Se você tem um ferimento no braço, tem que passar uma pomada, jogar um pó cicatrizante. Você não pode jogar ácido. Vai piorar mais ainda. Para de fazer assim. E é o nosso ancestral se manifestando. É a nossa vida lá de trás que é tão forte em nós. Então, quem perdoa esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará. Cara, como o Emmanuel é fera. Faz o seguinte, pede para as pessoas que não são da igreja, da religião espírita, escolher no Fonte Viva, no Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Palavra de Vida Eterna, nessas obras do Emmanuel, qualquer uma, cada livro tem 180 lições. Escolhe qualquer uma delas e vamos ver se você consegue apontar alguma coisa errada, equivocada, grosseira. Isso é uma obra muito profunda. Como é que alguém consegue escrever um negócio assim sem parar? Olha o que ele fala. Então,
Então quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, exaltando o bem, na simpatia vai receber, na simpatia e cooperação do próximo, o alvará. Quem tem estabelecimento aqui, precisa tirar um alvará. O alvará é que você tem que estar de acordo com certas regras, dentro daquela regra criada pelo homem que seja, no exemplo do alvará de trabalho, para poder trabalhar. Deus vai te dar o alvará quando você conseguir fazer isso. E esse alvará serve para quê? O alvará da libertação de si mesmo. Que bonito, não é, meu, a gente se libertar disso? Um dia conhecerás a verdade te libertará. Que verdade? Da lei, que só ganha perdão quem perdoa. Só desculpa quem é desculpado, quem desculpa. E ele finaliza tendo essa, na mesma frase ainda, habilitando-se a sublimes renovações. Sublimes renovações. Não encarem como, eu vou dar desculpa, vou perdoar, Deus me perdoa e aí ele me dá uma casa com piscina. Não falei isso. Não acreditem. Ele vai te dar, habilitar as sublimes renovações, que é capaz de ser uma tarefa ainda mais difícil. Então eu não vou perdoar para ficar nessa mesma. Você que sabe. Não quiser perdoar, adia a fase mais difícil quanto você quiser. Mas depois não chora quando a reencarnação não for mais possível no planeta Terra, que se regenerou. Eu quero voltar lá. A moça de camisa branca de máscara está lá? Tá. O amigo de amarelo tá? Tá. E eu? Você não pode ir. Por quê? Você não se renovou. E agora? E agora você vai para um lugar bom também, igual o planeta Terra, que ofende uma prefeita, que faz um monte de coisa assim. Esse tipo de situação ainda tão criancice. E essa renovação, eu conto para vocês, passou um pouquinho, mas é a primeira palestra também, né? A vontade que eu estava. Que uma vez eu percebi que eu dei uma desculpa, um perdão, que foi difícil, eu tive que trabalhar algum tempo. Eu tinha um cabelo comprido, eu tocava em banda com meu irmão e tinha um cabelo comprido. Eu achava maravilhoso, não era. Hoje eu vejo e falo, meu, que coisa medonha. Mas eu tinha. E eu entrei na faculdade e fazendo odontologia. E dentro da universidade não pode cortar o cabelo, pelo menos aquela universidade tinha regra, tinha o estatuto dos trotes, dos calouros e dos bichos ali. Mas uma pessoa começou a se invocar, porque que ele é o único que não cortou o cabelo, e eu participava dos outros trotes, mas não sei o quê. E um dia ele me pegou dentro da sala de aula, não teve jeito. Abriu, o professor saiu, entrou uns 10 veteranos e cortaram meu cabelo ali, mas pegaram só um lado assim. E eu fiquei com um ano inteiro só com um lado, ficou mais bonito do que já estava. Ficou um rabinho de nada aqui. Se eu queria falar com uma pessoa, eu mostrava esse lado aqui. Se eu queria mostrar meu lado roqueiro, eu mostrava aí. E eu fiquei muito triste, eu confesso, pessoal. O rapaz que cortou meu cabelo chama-se Washington José Chamorro. É um grande colega de profissão. Eu não ouvi mais o Washington. Mas eu fiquei com vontade de matar o Washington naquele dia. Falei, cara, você não devia ter feito isso, cara. Você cortou meu cabelo. Eu peguei, juntei meu cabelo, pus dentro do caderno e fui para casa. E falei, pai, o cara cortou meu cabelo, eu não queria, não sei o quê. Nós somos na polícia. Não encontrei com o Roma lá, mas nós fomos lá. E eu fiquei sabendo, e cresceu o meu entusiasmo, quando isso é crime de lesão corporal. E que pode dar de 3 meses a 1 ano de prisão. Eu vibrava, cara. Nossa, agora ninguém vai ver só. Agora vamos ver. Eu fui lá e falei, olha só, cortaram meu cabelo aqui dentro da escola. Qual é a medida que a escola vai tomar? Eu entrei com um processo com o advogado. Mas eu comecei a pensar, mas é bobeira também isso, né? Vai que esse cara não consegue mais se formar. Vai que ele vai preso. Vai que ele se mata. Eu falei, ai, cara, não queria mais fazer isso, não queria mais fazer isso. E quando nós fomos lá falar com o Rafael, puxa, como chama o Rafael da USC? Ele era coordenador do trote. Eu não sei muito bem até se... Bom, não vou falar errado aqui. Mas eu comentei com ele, cara, ele lacrimejou, assim. A irmã Alice também ficou emocionada de não levar adiante esse problema. E hoje eu digo de coração para vocês, foi muito bom ter perdoado, ter tirado a queixa, tirado da polícia, ter falado tudo que... Deixa para lá. Foi bom depois do meu relacionamento com ele. Ele passou a me respeitar num posicionamento que eu queria muito ter e que não precisava ter levado à última consequência. Eu tinha direito até de fazer isso, mas justos ainda precisamos da amizade.
e relevar isso. Porque hoje eu estaria muito envergonhado de contar essa história para vocês. Mesmo que alguém conte que levou, eu não me sinto mais bem se fosse assim. E eu fico feliz de falar, cresceria de novo. Mas se eu tivesse cortado o teu dedo, seria mais difícil. Mas eu falaria assim, são 5 anos. São 5 anos de trabalho. E a gente daria uma risada. Mas é o pedido que eu tenho sincero para vocês. Começa baixinho, começa com o filho. Começa com a mãe, com o pai, com o irmão, com a namorada do filho, com a namorada. Mas desculpa eles. Porque teve uma pessoa que desculpou ou que perdoou, sendo que perdoar é muito maior, no momento mais difícil da nossa vida. Quando a gente está sentindo muita dor. Quando você foi injustiçado, a ingratidão se manifestou naquele povo. E Jesus estava nessa situação. Se chegasse uma campainha, tocasse na casa de Jesus, e ele sentado no seu trono, com ar-condicionado, como nós estamos aqui, e falasse, mestre, tem uma pessoa aí fora que está pedindo o seu perdão. Ele falou, quem é? Não sei. Falou que cortou seu cabelo, quando o senhor estava fazendo odontologia, que cortou um lado. Já sei, é o Washington José Chamorro, que cortou o meu cabelo, que é um grande trabalhador, um amigo, e que outros muitos cortaram o cabelo. Talvez ele foi o que teve coragem de ir lá e fazer. Será? Pede para ele entrar. Não dá para pedir para ele entrar. Por quê? Porque está um cheiro de urina, o cara. Sabe aqueles caras que parece que não tomam banho em 40 dias? Aqueles cabelos desgrenhados, andando no saco. Ele só está pedindo que o senhor perdoe, que ele está triste demais. Tá bom, pode perdoar. Leva-se a esmola aqui para ele, dá esse par de comida para ele. Fala que eu mandei um abraço. É tranquilo perdoar assim, mas não tem valor. Eu quero ver a gente conseguir perdoar pregado na cruz, onde é uma das mortes mais doloridas que existe, porque você não morre por perda sanguínea, porque finca o negócio e deixa fincado, meu. Se fincasse e tirasse, até tudo bem, começa a sangrar, mas finca e deixa para ele, estanca. Você morre por asfixia muitas vezes. Vocês lembram do filme do Mel Gibson? Chegou um cara lá e quebrou o joelho dos caras, e quando foram quebrar o de Jesus não precisava mais, porque já estava desencarnado. Por quê? Você não ficar mais apoiando na perna, para respirar. Então você entra numa fadiga e morre naquela situação. E ele perdoou. Isso foi relatado lindamente por Olavo Bilac, que é um parnasiano que escreveu por Chico Xavier. Os parnasianos escrevem 4, 4, 3, 3, 4 linhas, sendo que as duas da extremidade rimam entre si, e as do meio rimam entre si. As de baixo, as do meio vão rimar com as da extremidade de lá, e a da extremidade com as do meio. E as 3 de baixo, as duas rimas entre si, e as últimas entre si. Olha que facinho que escrever uma poesia dessa. E o Chico escrevia um monte, uma atrás da outra. Diz assim, fita o mestre da cruz a multidão fremente. A negra multidão de seres que ainda ama. Sobre todos se estende o raio dessa chama que lhe emana da luz de um olhar clarividente. Gritos e altercações. Jesus amargamente reclama a vastidão celeste que o chama, e sobre os gládios das doras férrima derrama as lágrimas de fel do choro mais ardente. Soluça no silêncio, alma doce e submissa, e ao invés de invocar de Deus o fogo destruidor em tormentos que arrasem, lança os marcos da luz em noite primitiva e pede aos céus em prece compassiva, perdoai-los, meu Pai, pois não sabem o que fazem. Que Jesus nos abençoe.